tal qual vem sustentando no limiar das sessões, eu conclamo a todos os advogados e partes que venham a se avir, sobretudo nesse final de ano, e começar o ano sem problemas é bem melhor. E tomo colho o ensejo para registrar as palavras do eminente primeiro vice-presidente desse augusto tribunal, que deixou claro o seguinte: Vieques, gostaria de expressar a cada um dos colegas magistrados da terceira região, incluindo aqueles que estão à frente dos centros judiciários de métodos consensuais de soluções de disputas de primeiro e segundo grau, da Secretaria de Execução e da Central de Pesquisa Patrimonial, pela dedicação demonstrada durante a Semana Nacional de Execução. Não fosse pelo trabalho sério de cada um dos senhores, não alcançaríamos os expressivos resultados constatados no balanço final de semana. Seja em termos relativos, número de juízes e servidores, resultado, seja em termos absolutos, resultado. O TRT-3 alcançou lugar de destaque entre os 24 tribunais do país, embora algum desses estejam dotados de estrutura infinitamente superior à nossa nos ambientes de conciliação. Isso prova de que somos capazes, nas crises, quando as enfrentamos com comprometimento e profissionalismo, sinceros agradecimentos a todos, extensivos aos respectivos funcionários do tribunal. Ricardo Antônio Moale. Então, mais uma vez, isso é já mais uma razão de eu concitar a todos que venham se conciliar, transacionar, porque a pessoa já sabe o que vai receber, o dia que vai receber, e não tem discussão, não tem execução, não tem parte, não tem nada. Então, eu gostaria que os colegas, que os advogados divulgassem aos colegas partes, e pode ser feito a qualquer momento. A quarta turma aqui, nós temos muitos resultados de acordo, eles noticiam a petição, nós encaminhamos para a Central de Conciliação, e o resultado está sendo muito frutífero. Dando sequência, determina a retirada de pauta dos processos número 0011-377-45, 00793-92, 2017, 0011-018, 0011-099-32, PJE, a pedido da eminente desembargadora Denise de Alves Horta, e determina a retirada de pauta a pedido da eminente desembargadora doutora Maria Lúcia Cardoso Magalhães, o processo número 0011-097, 50-2016. Havendo qual legal, invoca a proteção divina e declaro aberta a sessão ordinária desta egrégia quarta turma relativa ao dia 11 de outubro de 2017. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, dando prosseguimento, proclamo o resultado unânime dos votos atinentes aos embargos de declaração, tanto aqueles advindos dos processos físicos, quanto aqueles oriundos do PJE, na forma das conclusões expostas pelos eminentes relatores, tal qual nele se contém, ao pregão na forma regimental, lembrando-se que teve um julgamento adiado da sessão anterior, que terá preferência. Esse aqui que a senhora pediu à vista. A senhora pediu para retirar para hoje. Retirar para hoje, agora? É. Você vai julgar o primeiro? É, porque o advogado já está aí. Bom, Processo adiado da sessão passada de relatoria da desembargadora Denise Alves Horta.
o RO 124-52-2017. Votam o desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho e o juiz convocado Antônio Carlos Rodrigues Filho. Presente o doutor Miguel Moraes Neto. Eu tenho que achar ele aqui primeiro. Hã? Ele não está aqui na pauta de sustentação, não, né? Não. Eu já fiz sustentação, doutora Denise. Eu poderia começar pelo físico, então, enquanto só procura? Eu já vou achar aqui, presidente. 46? 46. É o RO 10.024. Isso mesmo. Bem, boa tarde a todos. Este processo, eu revi e na esteira do que nós já havíamos examinado, presidente, num processo anterior, em que eu nem era relatora, mas a gente acabou conversando aqui na turma, e eu também dei palpite. E eu estou entendendo que, não obstante a recomendação do CSJT, no sentido de que as sentenças devam ser líquidas, mas entendo que é complicado quando se determina uma perícia já antes de se proferir a sentença, determina-se uma perícia com o fito de liquidar a condenação. E porque as partes ficam praticamente impossibilitadas, né, de discutirem as bases do cálculo elaborado, e ainda que, se o fizessem naquele momento, seria uma antecipação da liquidação, né? Então, assim, eu entendo, eu sou um pouco mais prudente nesse aspecto e das antigas também. Então, eu ainda prefiro aquele modo tradicional, né, de se realizar a liquidação na sua época própria. Então, eu refiz uma parte do voto, mas apenas para fazer uns esclarecimentos e deixar o registro de que aqueles valores são apenas estimativos e que as partes poderão discutir toda a metodologia e os resultados, né, da perícia na fase própria, que é a de liquidação. Então, eu vou ler aqui a conclusão. Conheço dos recursos interpostos pelas partes, no mérito, sem divergência, rejeito as arguições de incompetência da Justiça do Trabalho e de prescrição total suscitadas pela ré e dou parcial provimento ao seu apelo para reduzir o valor dos honorários periciais contábeis de 1.200 para 800. Registro que os valores apurados por meio da perícia contábil designada pelo juízo de primeiro grau na fase de conhecimento representam mera estimativa, não fazendo coisa julgada, de modo que tal procedimento não suprime a necessidade de observância da fase de liquidação, procedimento preparatório da execução trabalhista, de natureza constitutiva integrativa, que objetiva estabelecer ou especificar o valor exato da condenação, na qual as partes
terão a oportunidade de apresentar os seus cálculos. Sendo assim, apesar da medida adotada pelo juízo de origem, as partes poderão apresentar, no momento oportuno, os cálculos que entenderem corretos, sanando, desta forma, eventuais equívocos na conta pericial. Em relação ao recurso do autor, unânime, nego-lhe provimento. Mantenho o valor da condenação por compatível. Então, senhor presidente, tendo em vista que o magistrado ele tem o poder diretivo e, né, de acordo com 765 da CLT, pode determinar as diligências necessárias para esclarecimento das controvérsias, então lhe é facultado determinar a realização dessa perícia para que ele também se sinta com um subsídio maior para julgar. Então, não vi, portanto, que seria caso de se anular essa perícia ou torná-la sem efeito. Mas eu reduzi os honorários periciais de 1.200 para 800, porque entendo que essa perícia pode ser aproveitada em liquidação, discutida, o perito pode complementá-la de acordo com a manifestação das partes no momento oportuno, não é? E, desse modo, entendo que não resta qualquer prejuízo para qualquer das partes. Em princípio, é o meu voto. Estou inteiramente de acordo com o voto de Vossa Excelência, esclarecendo mais que essa forma de julgamento de um determinado juiz da capital, eu entendo que ele mistura a fase de conhecimento com a execução. Então, o processo tem momentos próprios, tem a fase de conhecimento e a fase de execução. E vamos imaginar, o juiz condena ao pagamento de avisos prévios, férias, 13º, tal, suspende o processo para o perito apurar aquelas parcelas. Vamos supor, o processo vem para a segunda instância, aí o advogado que sucumbir naturalmente vai ter que, primeiro, discutir a natureza da parcela, se ela é válida ou não. Segundo, já vai impugnar o valor que foi atribuído ao perito. O que vai ser? Vai ser um reboliço. Então, a decisão da doutora, da eminente relatora, foi de uma prudência impecável, como só é acontecer, que ela aproveitou os atos já decididos lá e ressalvou o direito de discutir na fase de execução. Certamente, as partes, ao que pagou a perícia, vai se sentir mais onerada, porque vamos supor que os valores são trocados, majorados ou minorados, não são aqueles que foram fixados na sentença. Então, dessa forma, a prudência sempre recomenda que, em primeiro, a sentença tenha a fase de conhecimento, a parte depõe o recurso, caso queira, aí começa a liquidação, oportunidade na qual as partes apresente às partes os valores que entenderem pertinentes, e caso sejam diferentes, que aí sim designa a perícia para apurar o quantum debeatur. Agora, dessa feita, atropelar o processo de conhecimento com a execução, data máxima vênia, lembrando que é apenas um conselho do CNJ, não determinação. O CNJ aconselha que os processos sejam líquidos. Então, dessa forma, mais uma vez, eu torno minhas as palavras da eminente relatora, que a propriedade sempre esclareceu o fato, e
realmente, para não causar mais prejuízo, ou seja, aproveitar os atos já praticados, que acompanha a relatora. De acordo com o voto relator. Senhor presidente, se me permite, só embora eu já tenha feito sustentação, e né, a doutora Denise pediu nesse sentido, é que com a negativa do provimento do nosso recurso, é porque uma das pretensões minhas no recurso era exatamente esse reconhecimento de que nós, partes, teríamos direito a apresentar nossos cálculos na fase de liquidação, que é que Vossa Excelência está, inclusive, deixando bem claro. Mas meu medo é só a negativa de provimento do meu apelo enquanto recorrente, Daniel. Ou seja, será que não seria o caso de um provimento parcial nos termos, inclusive, que Vossa Excelência já esclarecera nas linhas anteriores? Porque no item 9 do meu recurso eu digo, né, o recorrente pugna. 3. Pelo reconhecimento de que a liquidação de sentença deverá ser realizada mediante a apresentação dos cálculos pelas partes, em conformidade com a coisa julgada formal, aqui que Vossa Excelência não, né, estaria aproveitando, não podendo prevalecer os cálculos da perícia realizada. Vossa Excelência até entende que poderia vir, né, mas a gente teria o direito a discutir. Mas já deixou claro isso no final. Meu medo é só a negativa de provimento do meu apelo. Pois é, mas eu estou pelo autor. Inclusive, era a minha pretensão realmente que a gente tivesse a oportunidade. A doutora Denise está atendendo. Pois é, mas isso Meu medo é só essa negativa de provimento. Foi também uma pretensão das da partes. parte contrária. Isso. Aliás, eu sustentei nesse sentido, né, porque era pretensão minha e na quarta-feira passada eu disse, a própria Caixa disse isso no apelo dela. Então, é matéria comum nos apelos. Quer dizer, seria um mero provimento parcial nesse sentido, no meu apelo, né? Deixa eu ver aqui como que eu coloquei nos fundamentos. Pode ter havido uma contradição. É matéria comum. Presidente, então, eu vou fazer uma alteração aqui para conferir provimento parcial a ambos os apelos. Em vez de ser nego provimento ao apelo obreiro, porque, na verdade, essa matéria ela é comum aos apelos, está aqui na fundamentação do voto. É matéria comum. Então, ao final, eu neguei provimento no aspecto, né, ao do reclamante e conferi provimento parcial ao da reclamada só para reduzir os honorários, mas fazendo toda a ressalva. Ressalva que eu constei na conclusão. Fundamentação, né? Na conclusão. Tá. Para que não paire dúvida. Mas eu não vejo prejuízo nenhum se houver aqui provimento parcial a ambos os apelos na forma da fundamentação. Tá. Então, a conclusão seria... rejeitou essa arguição de competência da pressão total? Provimento parcial. Ao apelo obreiro e dou parcial provimento ao recurso da reclamada para reduzir... Ao expendido, confiro parcial provimento ao apelo obreiro nos termos da fundamentação. E dou parcial provimento ao recurso da reclamada para reduzir o valor dos honorários. E na conclusão, na parte dispositiva, pode ser assim. Em relação ao recurso do autor, pode ser unânime, né, exato. presidente?
deu-lhe parcial provimento nos termos da fundamentação. Eu voltaria a registrar e reiterar, senhor presidente, que esses ajustes que feitos agora e tudo mais, pedi vista na semana passada, é porque esse tipo de processo, ele causa mesmo uma dificuldade aqui no segundo grau, porque esse procedimento, ele foge do padrão. Então, até a gente fica em dificuldade aqui no momento em que vai julgar e tudo mais, porque se transita em julgado, se esses cálculos transitam em julgado e as partes nem discutiram os cálculos, então é uma situação muito difícil, né? Então, por isso que até a gente assim, se acostumar com isso, que agora parece que vai virar um padrão no primeiro grau, esses ajustes vão sendo feitos aqui mesmo, na sessão. Sem crítica nenhuma a ele, mas que eu conheço é só o doutor Marcos Vinícius. Mas outro dia nós tivemos, até a doutora Cristina estava aqui integrando a turma, e nós tivemos não era dele, nós tivemos um problema assim, que também a gente pediu vista, e acho que foi até a doutora Paula, relatora, e, enfim, ela alterou a conclusão também. O doutor Marcos está com dois entendimentos, né, que eu acho que estão trazendo muita discussão aqui. Um é essa aplicação da recomendação e a outra que ele está aplicando, acho que é o 492 do novo CPC, como se a gente tivesse que liquidar os pedidos desde a inicial, mesmo quando é superior aos 40 salários mínimos. Aí ele manda liquidar e manda o perito, inclusive, limitar a condenação ao montante dado na inicial, ainda que seja por mero valor de alçada. Valor da causa, né? Que não se confunde. E eu estou vendo que está dando muita discussão em todas as turmas aqui, se pode ou não pode, se aplica ou não aplica subsidiariamente, se a gente tem ou não tem que liquidar. Aquela situação, a gente não sabe com qual vara vai cair, né? Então, você tem uma chance em 48 de cair na 12ª, onde ele está em atuação. Então, até isso está difícil para a gente também. Sem crítica a ele, pelo amor de Deus, até porque eu não tenho nada a criticá-lo. E o auxiliar usa a mesma metodologia, não? Acho que quem é titular da 12ª hoje... Não, eu não só é o doutor Vitor Sarino. É o doutor Vitor. O doutor Vitor está sempre aqui, né? Via de regra está substituindo, mas o doutor Marcos está com muita frequência lá. Mas eu digo, quem está auxiliando ele? Eu acho que era a doutora Lília. A doutora Lília Piovesan, ela não adota esse tipo de postura, pelo menos até onde eu sei nas sentenças últimas que eu tive lá. Então tá. Então assim se decide. E agradeço imensamente a atenção. Boa tarde. Fazer deciso. Sustentação oral para os processos físicos. Número 9 da pauta RO 273/2015-054. Relator, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Revisor, juiz convocado Antônio Carlos Rodrigues Filho. E vota em terceiro, desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Inscrito, doutor Marcelo Henrique Antunes Mangini, pela primeira recorrente. Presente. Peraí que eu troquei aqui. É esse aqui, ó. É esse aqui, doutor Paulo. É? É o 273, eu acabei invertendo aqui. Nulidade? Não, é esse aqui. Coroa preliminar. É esse. É Gerdau. Boa tarde, doutor. Permite-me a conclusão. Conheço do recurso interposto pela reclamada, rejeita a preliminar de negativo de prestação judicial, bem assim o pedido de suspensão do processo. Todavia, acolho a preliminar de cerceamento de prova e dou-lhe parcial provimento para anular a sentença e determinar a realização das seguintes diligências, após as quais deverá ser dado regular prosseguimento ao feito, mediante novo julgamento. A. Oitiva da testemunha Luiz Antônio Marciano, folha 612,
que deverá ser ouvida exclusivamente acerca dos seguintes temas: intervalos entre a jornada, tempo à disposição do transbordo e assédio moral. B. Intimação do perito médico com vista à prova oral produzida para esclarecer se os relatos do assédio moral do reclamante podem ser atribuídos aos sintomas psicóticos diagnosticados ou eventual síndrome de perseguição. Fica prejudicada, por hora, a apreciação das demais matérias apresentadas, os recursos interpostos por ambas as partes. O resultado atende Atende a caso não exista e não havendo divergência, Excelência. assim se decide. Perfeito, Excelência. Eu tenho outro processo na pauta da doutora Denise. É possível colocá-lo de uma vez? Processo judicial eletrônico de relatoria desembargadora Denise Alves Horta, número 22 da pauta, RO 10.808.09.2015. Votam o desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho e o juiz convocado Antônio Carlos Rodrigues Filho. Inscrito Dr. Marcelo Henrique Antunes Mangini, pelo primeiro recorrente presente. Denise, apenas a conclusão, por gentileza. Pois não. Conheço dos recursos interpostos pelas partes, sendo do autor na forma adesiva. No mérito, provejo parcialmente o apelo da reclamada para, observados os estritos limites do pedido, determinar que em liquidação seja o PAD ICP relativo ao ano de 2015, deferido em sentença, calculado à razão de 5 salários do autor. Nego provimento ao recurso adesivo do reclamante. Fica mantido o valor da condenação por ainda compatível. Atende o desinteressado, doutor? Não, Excelência. Vou falar por Inicialmente, boa tarde a todos presentes. Com relação ao tema do conglobamento, o juiz de primeira instância determinou a aplicação da CCT nos pontos em que entendia mais favorável em relação ao acordo coletivo apresentado pela empresa. O que pugnamos aqui é que o entendimento apresentado pelo ilustre juiz de primeiro grau, que é a teoria do conglobamento mitigado, não seja validado pelo tribunal, tendo em vista que o próprio TST determina a aplicação simples e pura da teoria do conglobamento. Portanto, determinar o entendimento correto seria a validação dos acordos coletivos aplicados pela empresa e, mantendo-se o entendimento de que o reclamante trabalhou em contagem no período final do seu contrato, aí sim, nesse período em que não havia a definição territorial no acordo coletivo, a validação do CCT. Portanto, pugna pela reforma nesse ponto, vez que entendemos que o ato de pensar das convenções coletivas normas mais favoráveis implique uma violação literal à validade do acordo coletivo tabulado pela empresa, considerando o conjunto total das normas ali existentes, pois, por mais que em algum ponto a norma não apresente uma visualização favorável à empresa, ao empregado, é evidente que, no geral, o acordo coletivo revela-se muito mais favorável aos empregados por tratar de condições específicas de empregados da Gerdau. No que tange a nulidade da dispensa, foi determinada a aplicação da cláusula 20 da CCT. O que pugna aqui é pela reforma, vez que o reclamante não comprovou que estava em condição de pré-aposentadoria ao final do seu contrato. A sentença informa que o reclamante comprovou que no dia 4/8 de 2015 encontrava-se há 11 meses e 9 dias para sua aposentadoria. Ocorre que a regra da convenção coletiva determina que ele deveria estar há 12 meses. Sendo sua dispensa ocorrida em 7/5 até 4/8, temos período superior aos 21 dias necessários para os 12 meses. O que se manifesta nesse momento é que o aviso prévio, por mais que integre o contrato de trabalho, para fins da Previdência, ela não o considera como tempo de contribuição. Se a Previdência não considera como tempo de contribuição o período do aviso prévio indenizado, por certo que o adimplemento da condição de 12 meses se deu posterior à dispensa, razão pela qual na dispensa não havia a comprovação dos 12 meses para aposentadoria. Não se discute aqui a incidência ou não da integração do aviso prévio no contrato de trabalho, mas sim o fato da Previdência não considerá-lo.
uma vez que a Previdência não o considera, evidente 42, né? que o reclamante provavelmente fez os recolhimentos como autônomo de modo a conseguir a sua aposentadoria. Perdão, nem conseguir a aposentadoria, comprovar que estaria há 11 meses e 9 dias. Uma vez comprovada que a dispensa foi válida, pugna ainda pela devolução dos valores, pugna ainda pela improcedência da determinação de devolução de valores atinentes ao gasto com o hospital. Salientamos aqui que o desconto havido no termo de rescisão de contrato é válido. Ele está fundamentado no artigo 477, parágrafo 5º. O reclamante confessa ter uma dívida de R$ 17.874,82. Essa dívida é atinente a um empréstimo realizado para com a Gerdau. Esse empréstimo é deduzido da remuneração do empregado. É evidente que, a partir do momento que o contrato é encerrado, não há possibilidade de continuar havendo a dedução. O reclamante assina uma confissão de dívida e é procedida a dedução, observada a limitação do parágrafo 5º do 477, vez que o seu salário era equivalente a R$ 19.000. Portanto, a redução existente é inferior ao salário do reclamante, não havendo necessidade de reconhecer a ilicitude do referido desconto. No que tange ao abono especial, a tese recursal demonstra claramente uma evolução no acordo coletivo da empresa. Por economia, para que a norma não ficasse por mais longa e discriminasse cada um dos cargos da empresa, ela passa a denominar chefes de área, consultores técnicos, gerentes gerais e diretores como cargos executivos. O entendimento do juiz Acó é de que o cargo do reclamante não é um cargo de executivo por ser consultor técnico. O consultor técnico estaria enquadrado dentro da carreira Y da Gerdau e ele é o cargo máximo dentro da Gerdau na área de consultoria. É evidente que é um cargo executivo, tanto que ele recebia o PAD. O PAD que foi deferido e que foi aqui determinado pela relatora observância aos limites da LIDE, é uma participação de lucros paga exclusivamente para executivos da Gerdau. Se a decisão mantém a condenação ao pagamento do PAD, por certo não poderia deferir o abono especial, que não inclui tais empregados. No que tange ao PAD 2015 deferido, apesar da observância aos limites da LIDE, é necessário salientar que o plano de pagamento ele deve observar um requisito nominado pela empresa como EBITDA. O EBITDA não foi alcançado em 2015. O fato da empresa não atingir lucro e não conseguir atingir o EBITDA foi o fundamento para determinar a ausência de pagamento. Portanto, pugna pela reforma também nesse ponto. No que tange, por fim, a dispensa discriminatória, salientamos aqui que não existe nenhuma discriminação no ato da empresa. Não houve prova de que a dispensa do autor foi discriminatória. A alegação de que, quando ele completou 60 anos, a empresa o fez diante de sua idade avançada. Eu gostaria aqui de salientar que até mesmo aqueles titulares de cargo público também devem observar o critério de idade. Não estou aqui afirmando que a empresa o fez por questões etárias, mas até mesmo a norma legal definida na Lei Complementar 102 de 2015 fixa uma idade para aposentadoria. Se a empresa, reitero, não confessando a tese autoral, mas se a empresa define que aos 60 anos seus empregados devem ser dispensados, não há aqui um ato discriminatório. Há sim uma violação do poder diretivo da empresa em tentar manter a sua condução das atividades da melhor forma que ela acredita. O empregado trabalhou por longos anos para a empresa, inclusive no período considerado como maior idade. Portanto, se ela optou, o que não se reconhece, aqui não haveria que se falar em dispensa discriminatória. E, uma vez reconhecida a inaplicabilidade da norma coletiva, da convenção coletiva, não há que se falar também em aplicação de multa da convenção coletiva. Espera-se que nos pontos apresentados seja deferido provimento ao recurso da reclamada, modificando a decisão nos termos aqui apontados. Obrigado. Devolvo a palavra, Lúcia Relator. Pois não, senhor presidente. Quanto a essa questão do instrumento coletivo aplicável, eu, de fato, estou aderindo a essa teoria do conglobamento mitigado e coexistindo convenção coletiva e acordo coletivo aplicáveis à categoria profissional, como no caso,
faz-se necessário estabelecer um instrumento normativo a ser observado para o que deve ser considerado o critério informador da hierarquia de regras jurídicas no direito do trabalho, qual seja a norma mais favorável ao obreiro, atendendo à função teleológica do ramo justrabalhista. As teorias que enfrentamos, né, são a da acumulação, do conglobamento e do conglobamento mitigado. A primeira permite o fracionamento dos textos do instrumento normativo, extraindo-se os preceitos mais favoráveis ao trabalhador. Todavia, conquanto propicia a formação de um conjunto de normas benéficas aos obreiros, em contrapartida, corrompe a noção de sistema, permitindo que a criação de regras jurídicas aplicáveis a cada caso concreto. A segunda, do conglobamento puro e simples, pressupõe a análise dos instrumentos normativos como um todo e não divisível, e a escolha do conjunto de normas mais favoráveis, respeitando-se a sua unidade. Por fim, tem-se a teoria do conglobamento mitigado, em que a comparação dos instrumentos é feita por institutos, sobressaindo por matérias aquela mais favorável ao empregado, aplicável no direito do trabalho brasileiro, inclusive por força da Lei 7.064/82, que no artigo 3º, inciso 2, dispõe: a empresa responsável pelo contrato de trabalho do empregado transferido assegurar-lhe-á, independente da observância da legislação do local de execução dos serviços. 2. A aplicação da legislação brasileira de proteção ao trabalho naquilo que não for incompatível com o disposto nesta lei, quando mais favorável do que a legislação territorial no conjunto de normas e em relação a cada matéria. E, nesse sentido, eu cito aqui várias decisões do TST, inclusive do ministro Márcio Eurico Vitral, no sentido de que instrumentos coletivos aplicáveis, teoria do conglobamento mitigado, diante do conflito de normas coletivas e de tal necessidade e da necessidade de se aplicar aquela mais benéfica, deve prevalecer o conjunto de normas em relação a cada matéria, nos termos do artigo 3º, inciso 2 da Lei 7.064 de 82. Portanto, por esses e outros fundamentos que eu cito no voto, não merece acolhida a pretensão da reclamada, no sentido de que se apliquem ao reclamante, a partir de setembro de 2014, as normas previstas nos ACTs por ela colacionados aos autos. Quanto à nulidade da dispensa, porque a questão a ser enfrentada também é a garantia provisória de emprego pré-aposentadoria, estou entendendo que o aviso prévio, ele integra, sim, o tempo de serviço para este efeito, para todos os efeitos, inclusive este, e, portanto, o reclamante, dispensado no dia 7/5/2015, mediante 90 dias de aviso prévio indenizado, a ruptura contratual demarca-se ao 5/8/2015. Pelo que o cálculo da sentença foi correto e o decidido também, incorporando esse tempo ao contrato para todos os efeitos, inclusive para a garantia dessa estabilidade pré-aposentadoria. Quanto à restituição do desconto efetuado no TRCT, eu entendo que é aplicável o parágrafo 5º do artigo 477 da CLT, e, portanto, também a sentença se ouve com acerto
porque determinou a observância desse limite. Quanto ao abono especial, não obstante, a RE insista em afirmar que o reclamante, à época, consultor técnico, encontrava-se inserido na exceção de que trata o parágrafo 1º da cláusula 12ª do ACT 2013-2014, não faz prova mormente cabal e inconcursa de que o referido cargo era considerado cargo executivo. O fato de um instrumento normativo anterior ter trazido limitação mais abrangente em relação aos beneficiários do aumento salarial nele previsto, em nada socorre a reclamada, mormente em se considerando que, no parágrafo 3º da cláusula 12ª do ACT 2013-2014, ressai evidente a distinção dos benefícios majorações salariais a que se refere a cláusula 4ª do ACT 2011-2012, citada pela recorrente, e o abono, cláusula 12ª do ACT 2013-2014, aplicada ao caso, pelo que razoável se destinarem a colaboradores também distintos. Em outras palavras, não há respaldo para a pretensão da recorrente de que se estenda a limitação prevista no ACT 2011-2012 em relação aos beneficiários do aumento salarial concedido em sua cláusula 4ª aos beneficiários do abono de que trata a cláusula 12ª do ACT 2013-2014. Então, eu também estou mantendo a sentença no aspecto. Quanto ao PAD 2015, há uma discussão aqui se a decisão foi ou não ultra petita. Eu estou aqui conferindo um parcial provimento ao apelo, como dito na conclusão, para que sejam observados os estritos limites do pedido, mas entendendo que a parcela em si é devida. Quanto à dispensa discriminatória, o juízo reconheceu que a reclamada tratava com discriminação os empregados prestes a completar 60 anos de idade, caso do autor, extinguindo os respectivos contratos de trabalho, pelo que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$20 mil. E a reclamada pretende que seja minorado o patamar para R$5 mil e o reclamante pretende que o valor seja elevado. Eu, entendendo que a sentença tem razão no que diz respeito a essa discriminação que a empresa faz com relação aos empregados que têm 60 anos, porque são dispensados, eu estou mantendo a sentença que arbitrou o valor do dano moral em R$20 mil, e essa discriminação, ela, de fato, afeta o patrimônio moral do empregado, de qualquer pessoa. Um trabalhador aos 60 anos está na sua maturidade, profissional e com experiência e capacidade de trabalho, inclusive realmente modelares, né, que nos anos anteriores dificilmente os empregados têm essa maturidade que um empregado de 60 anos atinge. Então, eu entendo que é discriminatória, sim, a dispensa quando se alcança esse patamar de idade. Então, não há que se falar em desrespeito ao poder diretivo, porque se há este comportamento pela empresa, não há dúvida de que há discriminação do trabalhador quando entra
nessa fase da vida. Então, eu estou mantendo a conclusão inicialmente lida, presidente. Pois não. Eu acompanho integralmente o percussiente voto de Sua Excelência, a eminente relatora, examinou, esquadrinhou toda a prova alinhavada nos autos e indava o doutor Antônio Carlos. Vou fazer uma referência aqui com relação a essa garantia de emprego, que foi atribuído o caráter previdenciário a ela, e dizer que não, se trata de matéria evidentemente trabalhista, trabalhista, por isso foi tratado pela relatora como uma questão de trabalho. Por isso foi garantida a ele aí a garantia provisória do emprego e o aviso prévio integra o tempo de serviço para todos os efeitos legais. Todos os demais aspectos já teve dito pela eminente relatora. Eu acompanho o voto na sua integralidade também. Não havendo divergência, se decide. Excelência, obrigado pela atenção. Só uma questão de fato. A questão... Foi decidido. Não posso manifestar qual questão? Já foi decidido. Perfeito. Obrigado. Processo físico. Processo físico número 8 da pauta RO 261-2015-016. Relator, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Revisor, juiz convocado Antônio Carlos Rodrigues Filho. E vota em terceira, desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Inscrito, doutor Daniel Guerra Amaral, pela recorrente ausente. Sumiu aqui. É isso aqui. SP2, né? Permite-me a conclusão. Conclusão. Com êxito, o recurso interposto pela reclamada, no mérito, confiro provimento ao recurso para afastar o reconhecimento do vínculo de emprego declarado pela sentença recorrida e, em consequência, absolvê-lo da condenação imposta, invertidos os ônus da sucumbência, custas pela reclamante do importe de R$200, calculado sobre R$10.000, valor arbitrário da condenação, isenta na forma da lei. Não havendo divergência, assim se decide. Processo número 6 da pauta. O agravo de instrumento em recurso ordinário 684-2004-011. Relatora, desembargadora Denise Alves Horta. Vota em segundo, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Em terceiro, juiz convocado Antônio Carlos Rodrigues Filho. Inscritos, doutor Jorge Estefânia Batista de Oliveira e o doutor Marcos Castro Batista de Oliveira, pela agravante, ausentes. Denise, apenas a conclusão. Conheço do agravo de instrumento interposto pela autora. No mérito, dou-lhe provimento para destrancar o apelo de folha 658/659 e submetendo de imediato a apreciação da egrégia turma, tudo nos termos do artigo 171 e 172 do Regimento Interno deste Regional. Quanto ao agravo de petição, dele conheço. No mérito, dou-lhe parcial provimento para afastar a incidência da prescrição intercorrente declarada na origem e determinar o prosseguimento regular da execução, inclusive oportunizando ao exequente a indicação de meios para a satisfação de seu crédito. Não havendo divergência, assim se decide. Uma vez encerradas as sustentações orais atinentes dos processos físicos, proclama a unanimidade os resultados dos demais julgamentos nas formas das conclusões dos eminentes relatores, tal qual nele se contém. Essa oral à distância. Do PJE, né? É. Sala do som. Sustentação oral à distância do Foro de Pouso Alegre. Processo de relatoria, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho.
número 14 da Sala das 13h11, URO 10.711.28/2016. Votam o juiz convocado Antônio Carlos Rodrigues Filho, desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Inscrito Dr. Rodrigo Lopes Rosa, pela segunda recorrente reclamante, presente. Sou eu? Sim. Qual é o nome do advogado? Dr. Rodrigo Lopes Rosa. Doutor Rodrigo, boa tarde. Boa tarde. Permite minha conclusão, o voto é muito longo. E a conclusão também é bastante longa, pois eu vou falar com bastante devagar. Conheço os recursos interpostos pelas partes, rejeita a preliminar de nulidade arguída pelo reclamado, e no mérito, dou parcial provimento ao recurso por ele interposto, para, nos termos da fundamentação, excluir da condenação o pagamento da SRV semestral e do intervalo interjornadas 2 vezes por semana. Provejo em parte o recurso da reclamante para majorar para R$20 mil ao ano o valor da PPE/PPRS, autorizada a dedução dos valores quitados aí dentro do título, bem assim, para incluir na condenação o pagamento de horas extras decorrentes do labor em campanhas universitárias, nos dias úteis de fevereiro e agosto de cada ano letivo do período imprescrito, quando a jornada de trabalho da autora se estendia de 19h30 até às 22 horas, assim consideradas que ultrapassarem a sexta diária ou 36ª semanal, o mais benéfico, com reflexos em repousos, incluídos sábados e feriados, 13º salário, férias mais 1/3, aviso prévio e FGTS com 40%, observados os demais parâmetros determinados na origem para apuração das horas extras. Declaro para os fins legais que a verba tem natureza salarial, abstração feita aos reflexos em férias mais 1/3 e FGTS mais 40%. Minha proposta de voto. Indago se quer fazer uso da palavra e, se positivo, em que aspecto. Obrigado, senhor relator. Ouvi com atenção. Eu tenho interesse na sustentação oral, seria relativamente, em alguns pontos específicos, primeiramente das questões que envolvem as matérias periciadas, na majoração da fixação do valor deferido na origem e quanto à natureza de prêmio da verba remuneração variável para fins de inclusão na base de cálculo das horas extras. E no caso, não havendo divergência em relação à nulidade arguida pelo reclamado, não tenho interesse em sustentar quanto a este ponto. Pois não, doutor.
Obrigado, senhores. Seria possível antecipar-se a algum registro de divergência quanto à nulidade por cerceio de prova arguida pelo reclamado? A nulidade foi rejeitada. Não há divergência. Ok. Então, obrigado. Ouvi com atenção o voto. Vou ser breve. O primeiro ponto com relação às matérias objeto de perícia contábil, as diferenças de remuneração variável, diferenças de comissões de capitalização e seguros, muito embora para essas verbas a sentença de origem tenha deferido o pagamento de diferenças, no entendimento da reclamante, com a devida vênia, o parâmetro de fixação teria sido em valores ínfimos perante o potencial máximo de alcance que as cartilhas prevêem. Entendemos, nesse caso, que a fixação abaixo do valor máximo previsto, considerando-se que o reclamado não forneceu os documentos solicitados pelo perito, acabaria por premiá-lo na medida em que a dúvida levaria ao pagamento de um valor abaixo do máximo, quando, na verdade, a dúvida ela é resultante da sonegação dos documentos solicitados pelo perito. Então, nesse caso, o melhor entendimento na ótica da reclamante seria aplicar a pena de confissão no valor máximo previsto nas cartilhas. Então, pede-se o provimento quanto a esses pontos para que, tal como em relação à verba PPE, cuja condenação foi elevada, que também em relação a essas verbas objeto de perícia, verbas previstas em normativas internas do reclamado, para que em liquidação as diferenças sejam apuradas a partir do valor máximo previsto nas cartilhas ou dos valores indicados na petição inicial. O segundo ponto diz respeito à composição da base de cálculo das horas extras, especificamente quanto à verba, remuneração variável. A sentença, ela, embora reconheça o caráter salarial da verba, ela aplica a súmula 340 do TST, ao invés da 264. Quando, na verdade, a remuneração variável ela não é uma comissão, ela é um prêmio por produtividade, tal como, inclusive, previsto nas cartilhas do reclamado. Então, nesse caso, entende que ela deveria compor a base de cálculo tanto da hora extra quanto do adicional, na forma da súmula 264. Então, pede o provimento nesse aspecto também. São apenas esses os pontos. Obrigado. Até você breve aqui no que tange ao sistema, a integração das verbas, remuneração variável, comissões de venda, reflexo da gratificação de função. Eu estou negando provimento, entendendo que a interpretação pretendida pela reclamante, no sentido de que a expressão salário do cargo efetivo se refere à totalidade das verbas de natureza salarial, pois, se assim fosse, não faria sentido especificar a abrangência do adicional por tempo de serviço. Destaque, a melhor exegese leva à conclusão de que o salário do cargo efetivo é referência ao salário básico do cargo tão somente. Desprovejo. Verbo PPE, natureza, integração. Entendo que falece razão e invoco aqui a cláusula 8ª e, por isso, mantenho a decisão de origem. Das campanhas universitárias já dei provimento, os reflexos da verba SRV em horas extras, eu também entendo que falece razão, porque, embora o pagamento do SRV fosse vinculado à lucratividade aos resultados, e não obstante a natureza salarial, a verba em questão equipara-se às comissões, a atrair a aplicação do entendimento consubstanciado da súmula 340. O que pertinam os honorários, já é matéria
prosaica aqui, que não, e sumulada nesse diverso tribunal, no sentido que é indevido, nós tendo a súmula 37. Por essas razões, louvando o brilhantismo da sustentação, mantém a proposta de voto, indaga-se a divergência. Sem divergência, presidente. Não havendo divergência, assim se decide. Obrigado, boa tarde. Rapaz, vai me avisar, porque Tá. tem que votar com a terceira dúvida. Tem que, hein? Pode ouvir aqui? Seria do Ah, tá. me guardar. A sala da doutora Maria Lúcia. Maria Lúcia. Processos de relatoria desembargadora Maria Lúcia Cardoso de Magalhães. Número 12 da Sala das 13 horas, URO 10.487-66-2016. Votam a desembargadora Denise Alves Horta e desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscrito doutor José Caldeira Brant Neto, pelo primeiro recorrente, ausente. Doutora Maria Lúcia, apenas a conclusão. Rejeito as preliminares e dão conhecimento dos recursos ordinários e deles conheço. E no mérito, nego-lhes provimento. Havendo divergência, assim se decide. Processo de relatoria da desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães, número 8 da Sala das 13 horas, URO 10.424-29-2016. Vota a desembargadora Denise Alves Horta, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscrito o doutor Sávio Corrade Gabino, pelo recorrente Boa tarde, reclamado doutor. Boa tarde. presente. Doutora Maria Lúcia, apenas a conclusão. Conheço do recurso e no mérito dou-lhe provimento, para julgar improcedente presente reclamação trabalhista e, em decorrência, tempo é prejudicado o exame da prescrição pretendida. Concedo ao autor dos benefícios da justiça gratuita. Custo de R$800, calcular seu valor dado à causa, R$40.000, pelo autor, isento. Fazer uso da palavra ou aguarda divergência? Não vou aguardar divergência. Não havendo divergência, assim se decide. Boa tarde, doutor. Obrigado a todos. Boa tarde. Processo de relatoria desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães, é o número 26 da Sala das 13 horas, o ROPS 10.812-76-2017. Votam a desembargadora Denise Alves Horta, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscrita a doutora Mariana de Aguiar Simões, pela recorrente reclamada presente. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Doutora Maria Lúcia, apenas a conclusão. Conheço do recurso, preenchidos os pressupostos de admissibilidade. No mérito, dou-lhe provimento parcial, para arbitrar a condenação ao valor de R$4.000, com custos no importe de R$80 a cargo da ré, excluindo da condenação a multa por embargos declaratórios protelatórios que lhe foi combinada. Tem interesse em fazer uso da palavra, doutor? Não, excelência. Não havendo divergência, assim se decide. Doutora Maria Lúcia. Processo de relatoria desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, é o número 31 da Sala das 1311, URO 11.46109-2016. Votam o juiz convocado Antônio Carlos Rodrigues Filho, desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Presente para assistir a doutora Daniela Rodrigues Botinha, pelo recorrente reclamante. Demorando. Abriu aqui. Boa tarde, doutora.
Conheço do recurso interposto, rejeita a preliminar de negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para a. Afastar a prescrição dos créditos de horas extras que tenham se tornado exigíveis após 18 de novembro de 2000. De quanto? 2900. De 18 de novembro de 2009 e, concomitantemente, decorram de labor após a 8ª hora diária. B. Determinar o retorno dos autos ao juiz de origem para que seja analisado o julgado o pedido conforme se entender de direito. Fica sobrestada a análise das matérias não apreciadas na presente decisão. Não havendo divergência, assim se decide. Essa vai chorar. Berlândia já está. Tá? Deixa eu fechar aqui. É só mais esse, né? Tem mais 2. Então tá. Processo de relatoria, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, é o número 30 da Sala das 13h11, o RO 11.459.44/2015. Votam o juiz convocado Antônio Carlos Rodrigues Filho, desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Inscrita doutora Maria Cecília Máxima Teodoro, pela segunda recorrente reclamante, presente. Boa tarde, doutora. Boa tarde. De início, eu gostaria de registrar o brilhantismo do memorial que foi apresentado. Muito obrigada. Li com muita atenção e passo à conclusão aqui. Conclusão. Conheço os recursos ordinários e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso interposto pelo reclamado para, excluir da condenação, o pagamento das horas extras decorrentes sobre jornada, intervalo intrajornada, intervalo do artigo 384 da CLT. Excluir da condenação o pagamento de domingos laborados em dobro. Excluir da condenação o pagamento de reflexo adicional noturno no adicional extra-classe. Nego provimento ao recurso interposto pela autora, reduz o valor da condenação para R$10.000, com custos pelo reclamado em pó R$200, que fica autorizado a reaver o valor pago maior pela via administrativa adequada na forma usual. Com a palavra, doutor. Boa tarde. Boa tarde. No que diz respeito à unicidade contratual e aplicação da CCT dos professores, a reclamante pugna pela reforma nesse ponto, porque a autora foi contratada na função de professora em 2003. Em 2008, passou a acumular as funções de coordenadora no curso de eventos. Tudo em um único contrato. Ela sempre teve esse contrato único e com enquadramento pela convenção do SIMPRO, Sindicato dos Professores. Em 2012, em flagrante alteração unilateral danosa, né, portanto, do contrato, a escola alterou o contrato, realizou um novo contrato, migrando as funções de coordenador para que este, então, passasse a ser regido pela CCT do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar. Então, a gente defende aqui que houve uma alteração lesiva do contrato de trabalho, ferindo o princípio da inalterabilidade contratual lesiva, sendo que ela, desde 2008, exercia já a função de coordenadora mediante um único contrato, com todos os direitos do SIMPRO. Em seguida, a mudança perdeu uma série de direitos.
No que diz respeito às diferenças salariais pela redução da carga horária, não houve, na sentença, pronunciamento a respeito da quitação das diferenças oriundas mês a mês da redução, conforme requerido na inicial e colocado nos embargos de declaração. E no que diz respeito às horas extras, a sentença do juiz Wacó conferiu o pagamento das horas extras, porém, acima das 8 diárias e 44 horas semanais, quando o pedido inicial era que se desse acima das 16 horas semanais, que foram as horas contratadas. A gente fez os embargos de declaração e a questão não foi solucionada. Esse ponto é importante porque, em se tratando de professor, e eu sou professora, conheço bem a categoria, sou professora da PUC Minas, o professor ele é aulista. E, quando ele se compromete com a instituição, ele se compromete pelo número de horas contratadas. Portanto, quando ele ultrapassa a jornada semanal contratada, ele pode ter problemas com as outras instituições, né, em que ele leciona. E o contrato, então, ele deve ser observado. O contrato foi de 16 horas. Em havendo prova e confissão no que diz respeito a essa matéria, porque não houve juntada dos cartões de ponto e houve instrução, a prova clara, né, trazida na sentença, na condenação, de que havia controle de jornada, nós pugnamos pela manutenção das horas extras e que elas sejam concedidas além da 16ª hora semanal. Apesar do brilhantismo da sustentação e do alentado memorial, que, como eu falei, eu tive cuidado de lê-lo atentamente, eu não vislumbro modificar minha postura de voto dada máxima vênia da brilhante sustentação. Eu faço por quê? No que tange a unicidade contratual, pretende a autora seja reconhecida a unicidade contratual, argumentando ter havido alteração lesiva do contrato de trabalho firmado entre as partes em 2003. Todavia, falta de razão. Verifico que a autora manteve 2 contratos distintos de trabalho com o réu. Primeiro, na função de professora, de 3 de fevereiro de 2003 a 20 de março de 2015, e para o exercício da função de coordenadora, de 2 de abril de 2012 a 21 de janeiro de 2015, com anotações distintas na CTPS, bem assim, demonstrativos de pagamento e correspondentes TRCTs, tal qual disciplina a norma coletiva para atuação em dupla atividade. Veja-se verba e grácia, cláusula 9ª da CCT, de 2013/2015. Deixa eu botar aqui 2015. Cláusula 9ª. Eu transcrevo a cláusula 9ª aqui, que é a dupla contratação, e vou poupar de lê-la. Dessa forma, não há que se falar em unicidade contratual. Nesse sentido, cita-se precedente desta egrégia turma, que trata da dupla contratação, verbs, professor, coordenador de curso, cumulação de funções, não configuração. A diferenciação entre os cargos de professor e de coordenador de curso superior surge da própria natureza das atribuições íncitas a cada um deles, sendo certo que o professor é o profissional que se ocupa das funções de ensino, pesquisa e extensão, ao passo que o coordenador do curso desempenha atividades administrativas destinadas à organização acadêmica. Tanto é assim que as normas autônomas da categoria profissional dos professores determinam expressamente a necessidade de dupla contratação para as hipóteses em que o empregado acumular os 2 mistérios, o que não se verificou nos autos. Relatoria da eminente desembargadora Denise Alves Horta. E por isso eu estou negando o provimento. No que diz respeito à redução da carga horária, entende a autora que o pagamento da indenização estabelecida na CCT
no caso de redução da carga horária, não afasta o direito ao pagamento mensal de diferenças salariais decorrentes da referida alteração contratual. Falta de razão. No início, importa destacar que a autora pleiteou o pagamento da mencionada indenização, bem assim das diferenças salariais. Ocorre que a alegação posta na inicial é bastante genérica, data máxima vênia, além de que constatou-se do conjunto probatório dos autos o pagamento da indenização relativa à redução da carga horária no importe de R$ 14.123,34, homologado pela entidade sindical. Conforme fundamentado em primeiro grau, diante desse contexto, competia à autora demonstrar a existência de diferença a esse mesmo título, ônus do qual não se sucumbiu, decisão que se mantém. O que pertine às diferenças salariais, disciplina TIG, trabalho interdisciplinar de graduação, afirma a autora que, ainda que o valor cobrado dos alunos não vincule a remuneração do professor, tal qual entendeu o douto juiz Acor, ela elaborou 6 horas aulas semanais e percebeu por apenas 4 horas por disciplina TIG. Improspera o clamor recursal. A argumentação trazida nas razões recursais constitui nítida inovação, data máxima vênia, o que é defeso, uma vez que inicial o pedido pauta-se unicamente na carga horária cobrada dos alunos. Ainda que assim não fosse, destaca-se de que, de acordo com o depoimento prestado pela primeira testemunha rolado pela autora, apenas parte da carga horária da disciplina é presencial, uma vez que os alunos devem elaborar trabalhos. Conforme bem salientou o douto juiz, o Acor, a carga horária a ser cumprida pelo aluno vai além das aulas teóricas, o que gera a diferença destacada pelo laborista, uma vez que o tempo despendido pelo professor na orientação é consideravelmente inferior ao despendido pelos alunos na preparação dos trabalhos. Nada a reformar. Tem uma matéria comum aos recursos, que é o que diz respeito às horas extras e domingos laborados coordenadora. Insurge-se o reclamado contra a respeitável sentença que lhe atribuiu o ônus da prova quanto aos pedidos relativos à jornada, sob a alegação de que está desobrigado a exibir os controles de ponto, ex vi do artigo 62, segundo da CLT. Caso não seja esse o entendimento da douta turma julgadora, requer ser excluído do cálculo os períodos de férias escolares. Lado outro, pretende a autora a reforma da respeitável sentença para que sejam consideradas extras as horas que ultrapassarem a jornada semanal de 16 horas, conforme buscado na inicial. Examino. A condenação refere-se ao exercício da função de coordenadora. O juiz de origem afastou o enquadramento da autora na exceção do artigo 62, sob o fundamento de inexistir provas de que ela tomasse decisões por conta própria sobre os rumos institucionais. Data vênia, em controvérsia nos autos que a autora, no exercício da função de coordenadora, detinha posição de confiança especial no reclamado, uma vez que, além de coordenar curso, presidiu o colegiado e NDE, construiu e reconstruiu o projeto pedagógico do curso e era a responsável pela gestão do corpo docente, tal qual ressaltou o juízo sentenciante. Verifico ainda que a própria demandante declarou que representava a instituição dentro e fora da unidade e que era procurado por alunos e professores para a solução de problemas acadêmicos e administrativos. Conforme se observa, a demandante atuava tal qual verdadeira longa-manos do reclamado. Ademais, o TRCT de Detal evidencia que o salário de coordenadora, no importe de R$ 8.505,71, supera em muito o piso salarial para auxiliar de administração escolar, com mais de 2 anos de contratação, R$ 848. Diante desse contexto, entendo que a autora, ao ocupar o cargo de coordenadora, exercia função de confiança especial nos moldes do mencionado artigo 62, de modo que não tem jus ao pagamento de horas extras.
Por isso, imprimo provimento ao recurso do reclamado para excluir da condenação o pagamento da autora das horas extras e domingos laborados em dobro. E a multa normativa, diante do descumprimento do pagamento adicional noturno, irretocável a decisão de origem que condenou o reclamado ao pagamento da multa estipulada na cláusula 51. E no que diz respeito a adicional noturno, eu estou dando provimento para excluir da condenação o pagamento dos reflexos do adicional noturno no adicional essa classe. Excelência, o senhor me permite? Pois não. Em não havendo o reconhecimento da unicidade, nós estamos falando de 2 contratos, um de coordenação e um de professor. No que se refere ao de professor, a jornada, não há dúvida que deveria ser controlada. E as horas extras se referem a este contrato de professor. Não está certo. Doutora, A condenação na origem foi em relação ao contrato de professor. Professor, então, como isso não está sendo abordado aqui no voto, que a senhora entende cabível, seria o caso de a senhora interpor os embargos infringentes, que eu teria o máximo cuidado de reexaminar o voto, caso, evidentemente, não haja divergência aqui na proposição. A senhora interpõe os embargos e aí eu examino e pode ser que você tenha caráter infringente e acolher a pretensão da senhora. Divergência, doutor? De acordo. Assim se decide. Aguardamos os embargos. Hein? Se for o caso. Analisar com relação à jornada de professor, né? Vai Vai ver os embargos, nós vamos analisar com cuidado. E não de administrador. Tá. Ok, muito obrigada. Processo de relatoria do desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, número 36, da Sala das 13 e 11, RO 12.211.69/2016. Voto o juiz convocado Antônio Carlos Rodrigues Filho, desembargadora Maria Luz Cardoso Magalhães. Inscrita a doutora Sâmia Salomão Rodrigues Pereira, pela primeira recorrente reclamada, presente. Boa tarde. Conheço os recursos interpostos pelas partes, no mérito do provimento ao recurso da reclamada para acolher a preliminar de nulidade de cerceamento de defesa e declarar nula a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, com a consequência reabertura da instrução processual para que seja colhido o depoimento das testemunhas apresentadas e, em seguida, seja proferida nova sentença conforme se entender de direito, prejudicada a análise dos demais itens dos recursos do reclamado, bem assim o recurso interposto pelo reclamante. A senhora aguarda divergência? Vou aguardar a divergência. Não havendo divergência, assim se decide. Excelência, só uma questão. A reclamada em recurso ordinário, a gente suscitou a reapreciação das provas pela teoria da causa madura. Eu gostaria de saber se os senhores poderiam julgar o processo pelas questões de fato que foram produzidos no processo. A turma que tem o costume, é habitual aqui que seja acolhida para evitar a supressão de instância a qualquer alegação de nulidade. Ok, excelência. Obrigada. Mas, de qualquer forma, fica assegurado o direito da senhora a sustentação oral após a sentença. Sim. Ok. Obrigada, viu? Boa tarde a todos. Boa tarde. Processo de relatoria do juiz convocado Antônio Carlos Rodrigues Filho, com sustentação oral à distância do Foro de Uberlândia, para o número 27, da Sala das 1318, RO 10994-55-2016. Votam a desembargadora Maria Luz Cardoso Magalhães e a desembargadora Denise Alves Horta. Inscrito doutor Renato Antônio de Araújo Pimenta, pela segunda recorrente reclamada, presente. Boa tarde, doutor.
Boa tarde, Excelência. Doutor Antônio Carlos, apenas a conclusão. Pois não, senhor presidente. Só aguardando o computador colocar ele na tela para nós. Tá. Né? Nós vamos à conclusão. Pois não. Conheço dos recursos, rejeito a preliminar de ilegitimidade de causa e no mérito nego provimento ao apelo da ré e dou parcial provimento ao recurso do autor para acrescer a condenação do empregador o pagamento de 10 de dezembro de 2014 a 1º de abril de 2015, os reflexos das transferências bancárias apuradas nos extratos bancários de ID referentes às comissões em aviso prévio, descanso semanal remunerado, 10º salário de 2015 e proporcional de 2016. Férias proporcionais acrescidas de 1/3 e FGTS, somado à indenização de 40%. Mantendo os demais reflexos reconhecidos na sentença. Mantém o valor da condenação por ainda compatível. Esse é o resumo do voto. Pois não, doutor. Tem interesse em fazer uso da palavra ou com a divergência, doutor? Tem interesse? Pois não, pelo prazo regimental. Tá. Senhores jogadores, o recurso em questão trata-se de pedido de reforma da sentença onde o juiz Acó entendeu que pagamentos feitos a terceiros referente a um contrato de prestação de serviço de consultoria e marketing e que esses reflexos tivessem reflexos nas parcelas de aviso prévio, descanso semanal remunerado, 13º proporcional de 13º do salário de 2015 e proporcional de 2016. Férias proporcionais mais o terço, FGTS mais 40%. Nota, senhores jogadores, que o contrato juntado aos autos, que tal contrato foi firmado entre a recorrente e pessoa diverso da pessoa do recorrido. Ou seja, a contratada não é a pessoa do recorrido, é pessoa diversa. O próprio recorrido, em audiência de instrução, confessou que assinou um contrato de consultoria em nome de terceiros. Contrato esse que nada se confunde com contrato de trabalho entre recorrente e recorrido. Os contratos não se confundem. São contratos distintos, firmados por pessoas distintas. Assim, entende a recorrente que o recorrido pleiteia direito alheio em nome próprio. Nada mais. Pois não. Devolvo a palavra ao Luciano. Pois não, senhor presidente. Com a devida vênia da sustentação oral, eu mantenho o voto como proposto, porque foi reconhecido o vínculo de emprego na origem. E, em síntese, verifica-se que a troca de e-mails entre o autor e a ré, datados de 14... Isso aí é o elemento fático decisivo para a solução da demanda. Datados de 14 de novembro de 2014, com a apresentação de positivação de clientes e campanha de comissão, de dezembro de 2014, referente à emissão de passagem, reserva de hotel, agendamento de reunião, solicitação por parte da ré de números de telefone do autor para contato, comunicado de problemas de comunicação por e-mail, comunicado de desativação de e-mail, chama atenção a proposta de parceria emitida pela ré ao autor datado de 10 de dezembro de 2014, e não é só. Salta aos olhos que o autor se identifica nos e-mails como diretor comercial da Mix Distribuidora, seguida de números de telefonema e endereços de e-mails. O autor envia para a diretoria da ré, inclusive diretoria financeira, referente à proposta da rede indiana, referente a agendamento de reunião. Enfim, os elementos fáticos concluíram, o juiz concluiu na primeira instância pelo reconhecimento do vínculo de emprego. E eu estou mantendo a sentença como proposta. Acrescento só aquela partezinha que os reflexos das parcelas foram pagas, lá conforme o extrato a que eu me referi. Tá certo. Doutora Denise. Eu estou acompanhando, presidente. Maria Lúcia. Também estou acompanhando. Assis Decide. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Processo de relatoria do juiz convocado Antônio Carlos Rodrigues Filho, número 20, da Sala das 13 e 18, o RO 10.618-16/2016. Vota a desembargadora Maria Luz Cardoso Magalhães e a desembargadora Denise Alves Horta. Inscrita a doutora Daniela Gomes Pimenta Ferreira, pelo recorrido reclamante presente. Boa tarde, doutora. Doutor Antônio Carlos, apenas a conclusão. Pois não. Pois não.
Só um minutinho, senhor presidente. Vamos à conclusão aqui. Conheço do recurso ordinário e no mérito nego-lhe provimento. Quer fazer uso da palavra? Não. Não? Eu estou pelo reclamante. Não havendo divergência, assim se decide. Obrigada. Processo de relatoria do juiz convocado Antônio Carlos Rodrigues Filho, número 30 da Sala das 13h18, Robson 11.253.49/2017. Voto a desembargadora Maria Luz Cardoso Magalhães e a desembargadora Denise Alves Horta. Inscrito doutor Elias Neginelli, pela recorrida reclamada presente. Doutor Elias, O prazer é nosso, doutor Chaves. Apenas a conclusão. Só um minutinho. Escuta o negócio do IGB. Eu voto pelo sistema. Está mais rápido. Está mais rápido. Online demora um pouquinho ele entrar, né, no sistema. É o 11.253, né? Isso. Daniel Carlos Santana contra Carlos Saraiva, importadora. Isso mesmo. Pois não, eu conheço o recurso ordinário deposto pelo autor. No mérito, nego o provimento ao apelo, adotando as razões decididas da sentença recorrida, confirmando pelos seus próprios jurídicos fundamentos, conforme permissivo da CLT. É como voto, senhor presidente. Fazer uso da palavra. Eu gostaria que o voto fosse elastecido, excelência. Pois não. O voto do doutor Antônio fosse elastecido, com os cumprimentos à turma. Quer falar? Não, não há. Então, não havendo divergência, assim se decide. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Processo de relatoria do juiz convocado Antônio Carlos Rodrigues Filho, número 23, da Sala das 13h18, AP 10.893.52/2015. Voto a desembargadora Maria Luz Cardoso Magalhães e a desembargadora Denise Alves Horta. Inscrito doutor Juscelino Teixeira Barbosa Filho, pela agravada ausente. Vamos corrigir. Apenas a conclusão. Pois não, senhor presidente. Aqui na página... Dou provimento ao agravo de petição para excluir, neste momento processual, a incidência de multa sobre os valores devidos a título de contribuições previdenciárias. Não havendo divergência, assim se decide. Só uma... Então, já teve o erro material que já foi colhido aí. Já foi colhido. Só o erro material do senhor. Vou corrigir. Só um minutinho, deixa eu anotar. Página 6. Processo de relatoria do juiz convocado Antônio Carlos Rodrigues Filho, número 2 da Sala das 13h18, RO 10.176.80/2017. Voto a desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães e a desembargadora Denise Alves Horta. Inscrito doutor Vitor Luiz Menezes de Andrade, pelo recorrente presente. Boa tarde. Boa tarde, excelência. Tiver na tela a conclusão. O número 2, né? Hein? O 2 da prova. Isso. É 176. Conheço do recurso ordinário, no mérito, nego-lhe provimento. É como voto, senhor presidente. Queria fazer uso da palavra ou aguarde divergência? Excelência, eu estou pelo reclamante. Pois não. Recorrente. Senhor presidente e demais desembargadores que acompanham essa egregia turma, senhora representante do Ministério Público, aqui o caso discutido, excelências, diz respeito à distribuição do ônus da prova. A reclamada admite a prestação de serviços do reclamante. Só que ela afirma que ele laborava apenas 2 dias na semana. Entende o reclamante que, com isso, ela atraiu para si o ônus da prova. E da análise do conjunto fático probatório dos autos, verifica-se que a reclamada não se desvencilhou de tal ônus. Isso porque a prova, na verdade, ela restou dividida. Verifica-se que havia inconsistências no depoimento da testemunha ouvida a rogo da ré,
que afirmou categoricamente que elaborava de 6h30 às 15h45 e ele estranhamente soube precisar de forma exata o horário de trabalho do autor como sendo de 17 às 4 da manhã. Ora, Excelência, causa estranheza o fato de uma testemunha que chegava ao trabalho às 6h30 da manhã, quando então o autor terminava seu labor às 4 horas, né? Ou seja, ele terminava 2h30 antes, e essa testemunha também saía às 15h45, quando o autor somente iniciava suas atividades às 17 horas. Então, essa inconsistência não há de ser desconsiderada, e verifica-se que a ré realmente não consegue provar suas alegações de que desse horário de trabalho do reclamante, bem como a quantidade de dias de semana também. Porque como é que uma testemunha que não trabalhava no mesmo horário do autor sabia quantos dias da semana ele trabalhava? Então, Excelências, diante dessa situação de prova dividida, o que impõe o julgamento em desfavor da parte cujo ônus probatório lhe era atribuído, no caso a reclamada, pede o reclamante seja reconhecida o período contratual e a jornada alegada na exordial por ser de justiça. Devolvo a palavra do relator. Pois não, senhor presidente. Com a devida vênia da sustentação oral, muito apropriada, analisando os termos dos autos, mas a análise da prova é um pouco diversa da que foi dita da tribuna. Caso fosse feita uma outra prova, uma prova mais contundente em favor do reclamante, não teria dúvida de se afastar o depoimento da testemunha da reclamada, não. Mas a prova trazida pelo reclamante, com a devida vênia, e processo é uma construção, não é mesmo? Ela é mais frágil ainda. É que ele nunca trabalhou na cerâmica do reclamado, trabalha em uma horta perto da cerâmica, na mesma direção da cerâmica. Ele ficou sem dar dados objetivos referentes à prestação efetiva de serviço, a forma com que era desenvolvida e tudo mais. E a prova, embora criticava o depoimento da testemunha da reclamada, é o que tem nos autos de mais efetivo. E foi no sentido da pretensão da empresa. Embora ele não trabalhasse no mesmo horário, a crítica é pertinente, ele soube declinar, ele estava no ambiente de trabalho, ele está inserido nessa realidade, ele especificou o horário que ele via o reclamante, tem notícia que o reclamante praticava na sua prestação de trabalho. Com a devida vênia, o processo, não há que se falar em prova dividida, o processo tem que ser resolvido de acordo com aquilo que foi efetivamente provado. Prevalece, nesse caso, a prova produzida pela empresa, que está mais próximo da realidade de trabalho que foi vivida pelo autor. Por isso que eu estou mantendo a sentença como proferida. Também mantenho. O problema foi todo ano da prova, né? E aí, embora a prova da reclamada também não fosse grande coisa, né? Muito frágil. Mas é o que havia nos autos, né? Para se considerar. Havendo divergência, assim se decide. Obrigado, Excelências. Bom trabalho. Boa tarde. Uma vez encerradas as sustentações orais atinentes aos processos virtuais, proclama a unanimidade dos resultados dos demais julgamentos na forma das conclusões dos eminentes relatores, tal qual neles se contém. Agora vamos à divergência, iniciando pela sala do doutor Antônio Carlos, que já está na sala dele. 23 já teve sustentação oral, 16 a divergência lançada pela eminente desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães, diz respeito ao período de treinamento. 16 é da... A divergência... Antônio Carlos. Doutor Antônio Carlos. A divergência é lançada pela doutora Maria Lúcia